Oi, hoje eu quero meditar sobre um assunto bem pertinente que muitos chamam de intuição, que é a sábia sensibilidade. A Bíblia diz que é o discernimento, essa habilidade de sentir as coisas, essa intuição, na verdade, espiritualmente falando, é discernimento. Discernimento de espírito, tem o discernimento da vontade humana. Olha, inclusive o discernimento de propósitos e verdades de Deus e a ação dos seres no mundo espiritual, conforme Coríntios 12:10 e 1 João 4:1. Das vontades humanas, Hebreus 4:12. Jesus sempre foi intuitivo, tinha discernimento, né? Quando andava aqui na terra, sabia e sabe todas as coisas. Vemos repetidas vezes que ao lidar com homens ímpios, ele conhecia seus pensamentos, mesmo que nunca tivesse tido malícia nem experimentado pessoalmente o pecado. Abigail demonstrou um grande discernimento intuitivo quando avaliou o perigo para sua casa por parte de Davi e de seus homens, e através da sua intervenção protegeu seu marido e sua propriedade, conforme 1 Samuel 25:2. A intuição frequentemente opera no nível do motivo, reconhecendo os planos do coração de uma pessoa. Provérbios 16:9. Ela está bem alinhada com os sonhos e visões e interpretação de sinais da natureza. O discernimento é visto como um dom espiritual e, como tal, está sujeito à verificação pela palavra de Deus através de múltiplas testemunhas. 1 Coríntios 12:10. Então, nós vemos aqui que eu estou aqui meditando na Bíblia da Mulher, em Hebreus, capítulo 8. Então, nós estamos vendo aqui que muitas vezes a gente fala que a mulher tem o sétimo sentido e tudo, porque a mulher ela é mais sensível, ela tem muita sensibilidade, então ela percebe, a mãe, a esposa, ela percebe quando as coisas não estão indo bem, quando algo está fora do controle, que vai acontecer algo se não tomar certas iniciativas. Então, nós percebemos que o discernimento, ele vem da parte de Deus. É Deus que nos dá. Não somos nós que temos esse dom por nossa conta. É Deus que nos dá essa graça de termos essa sensibilidade bem mais aflorada do que o homem. Então, o que nós podemos falar? Que nós somos abençoadas, as mulheres são abençoadas por Deus em todos os sentidos, porque apesar de passar por vários sofrimentos que é inerente ao ser humano e à mulher, mesmo assim ela tem os seus momentos de alegria, na maternidade, alegria porque ela é uma pessoa intuitiva, que tem discernimento. Então, muitas vezes, é por isso que a palavra de Deus fala que a mulher é a adjutora, é a ajudadora do marido. Por quê? Porque ela tem essa sensibilidade, porque ela vai fazendo de uma forma que acontece o projeto, mas sem que ela diga, por exemplo, vá contra o seu marido, mas ela vai em oração, ela vai trabalhando em cima do projeto e aquele projeto acontece porque ela é sábia, ela fica em silêncio quando tem que ficar em silêncio, ela fala quando tem que falar, vai para o joelho. Então ela percebe as coisas com mais facilidade e é o dom que Deus deu, o dom do discernimento. Então muitas vezes a gente pensa que é uma coisa que é da nossa cabeça e tudo, mas eu mesma como mãe, como esposa,
eu já senti coisas que ia acontecer e eu, na verdade, não sabia o que era direito, mas ia para o joelho, né? E logo acontecia de ser revelado aquilo que ia acontecer. Estava no meu coração, eu estava sentindo que algo estava diferente, que algo estava para acontecer, ou de bom, ou de ruim, ou de dificuldade. Então, assim, é muito importante a gente ficar ouvir mais, para que nós possamos, assim, desenvolver esse discernimento. Ficar em silêncio, muitas vezes, precisamos ficar em silêncio. Muitas vezes nós temos o hábito, a mulher principalmente, conversa demais, fala o que pensa, não pondera, né? Mas nós devemos ser sábias e nos calar quando for a hora de calar. E falar na hora de falar. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que minha mãe tinha muita sabedoria. Ela não era uma mulher culta, mas ela era muito sábia. Muitas coisas eu aprendi com ela, porque ela ficava em silêncio na hora que todo mundo, sabe, falava, não, mas é hora de falar, é hora de desabafar, né? Ela ficava em silêncio quando passava aquele momento de euforia, aquele momento difícil, aí ela puxava o cordão, como diz, da conversa, aí falava, não é bem assim, é assim, assim. Então, uma coisa assim que eu aprendi com ela, que não adianta a gente estar se debatendo, falando e querendo ter sempre razão, porque nós temos que deixar o Espírito Santo fluir, né? Trabalhar por nós, que é Ele que trabalha por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, você não tem nem palavras para falar, para orar, você não sabe nem o que vai falar e fica falando, às vezes, sem pensar. Muitas vezes acontece isso conosco, e depois nós falamos, mas por que eu falei, né? Poderia ter ficado quietinha, poderia ter pensado mais, mas é bem assim. Mas eu quero aqui encerrar esse nosso papo, aqui, essa nossa conversa sobre discernimento e intuição, agradecendo a Deus, porque Deus tem nos dado essa sensibilidade, esse discernimento espiritual e tem nos abençoado grandemente. É a minha oração, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?